cuidar da nossa saúde mental. Saúde mental é primordial para a gente conseguir se levantar da cama e encarar mais um dia, encarar mais um zoológico todo. Antigamente era São Leão, agora a gente luta com o zoológico inteiro. Então, se a gente não for saudável mentalmente, a gente não levanta nem da cama. Existe uma parte do nosso cérebro, vamos entender um pouquinho sobre, porque assim, quem fala muito sobre isso, quem se aprofunda mais é psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, eu sou psicanalista. Mas eu vou dar uma resumida aqui sobre a depressão. A gente tem uma parte do nosso cérebro chamado córtex cerebral. E é ali onde a depressão se instala. Antigamente, por eu ser psicanalista e ter aprendido que tudo tem um indício, né? Tudo começa em algum lugar. Todos os problemas da nossa vida começaram em alguma fase da nossa vida, inclusive na gestação. Tem problemas tipo crianças que foram rejeitadas na barriga da mãe, crianças que a mãe teve depressão pós-parto e traz aquela rejeição com ela. Então a psicanálise ela estuda sobre isso. Então, para mim, até então, eu achava que era isso. Mas depois eu estudando, me aprofundando mais, eu entendi que não é bem por aí a depressão. A depressão, ela começa no córtex cerebral, que tem... Por que o nome é depressão? É como se fosse uma montanha. Você pensa na montanha. A montanha tem altos, né? Tem relevos e tem aquelas partes mais baixas. O nome daquilo é depressão. E é justamente dali que veio o nome depressão pro problema que o nosso cérebro tem. Quer dizer, o nosso não, né? Me arrependi. Da pessoa com depressão. Então, assim, a depressão é isso. É uma falha, é uma baixa que o córtex cerebral ocasiona. Não tem como saber. Alguns estudiosos dizem que é genético, outros dizem que não. Então, assim, não sei. O que eu sei é que a gente tem Jesus que salva, cura e liberta, e se a gente tem isso, a gente tem que se pegar com ele, independente de religião. Então, deixa eu ver. Então, assim, aí tem outra máxima também que a gente escuta muito. Eu vou falar até no caso assim, de pessoas cristãs, né, que acreditam em Jesus, mas que a gente escuta falar que cometeu suicídio, ou então que tem depressão. Gente, a gente precisa entender uma coisa. A mente de uma pessoa depressiva, a mente de uma pessoa suicida, a mente de uma pessoa com ansiedade exacerbada é uma mente doente, é uma mente que precisa de tratamento. Às vezes a pessoa fala, o cara é pastora e cometeu suicídio. Pô, ele é pastor, como é que comete suicídio? Que loucura é essa? É padre. Gente, a mente de um suicida é diferente de uma mente saudável. Não, quando eles estão lá no auge deles, eles não estão nem lembrando de Deus. Sabe? Eles não lembram de absolutamente nada, eles só estão olhando as dores, as misérias, as lamentações, os estresses que eles têm, eles não pensam em absolutamente nada. Por isso que muita gente que fala também, isso é poder do maligno. Pode ser. Eu não descarto. O maligno jaz aqui, ó, no mundo. E a gente vive no mundo. Doença daí a gente não implanta. Então, se o mundo jaz no maligno e a gente é ser humano e a gente sabe que o maligno veio para matar, roubar e destruir, eu não tiro a eficácia do maligno na vida de uma mente de uma pessoa com doença. Entendeu? Eu não tiro. Mas, por mais que a gente saiba que isso pode acontecer, a gente sabe também que a gente tem Deus. Então, Deus ele é capaz de mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. Então, sendo que quando a pessoa está no auge mesmo do desespero, a pessoa não lembra. Então, não adianta a gente querer, como crentão, ficar julgando. Não tem como julgar uma coisa que não tem julgamento, porque é uma mente doente. A gente precisa entender isso. Eu acho que quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente ajudar, da gente ter compaixão, da gente ter empatia. Hoje é muito falado, né, de compaixão,
né? Estamos falando de saúde mental, isso precisa ser falado. Então, a gente, como culto racional que nós temos que ter, que a palavra do Senhor diz para nós termos culto racional, nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento de entender se a pessoa realmente, o que a pessoa está passando, da gente se coloca no lugar, não é difícil. Não é só simplesmente virar as costas, pô, palhaçada, nada a ver. Pô, vai para a igreja todo dia e está com essa tristeza aí, é porque não está orando, é porque não está fazendo devocional, é porque não está fazendo jejum. Gente, vamos ser realistas. Cada ser humano reage de uma forma às situações da vida. Não é porque eu reajo bem à morte, porque o luto também é uma causa muito séria, que traz a depressão, que traz a ansiedade, que traz uma tristeza profunda. Não é porque eu reajo bem que o meu irmão vai reagir. Cada um é de uma forma. A mesma coisa. A mesma coisa eu posso falar, entrar aqui Então, a mesma coisa eu posso entrar aqui no assunto da dependência química. Às vezes você fala assim, mas fulano tenta várias vezes e não consegue. Gente, a dependência química não quer dizer que porque eu já bebi bebida alcoólica, quando era do mundo eu não bebia. Só que no dia que eu falei assim, não quero mais, eu parei. E hoje, para o negócio, eu não sinto a mínima vontade, eu posso sentar com amigas minhas aqui, elas tudo enchem na cara e eu lá na minha água e na minha Coca-Cola. Tem amiga minha aqui que sabe. Então, assim, de boa. Mas tem gente que não é assim. A gente tem uma prova viva de uma pessoa aqui da nossa igreja que não é assim. Basta sentir o cheiro que acabou. Morreu tudo que aprendeu e vai viver. Então, quer dizer, cada ser humano reage de uma forma. Nós não podemos ser julgadores. Nós temos que ter o discernimento que cada ser é um ser único, com suas particularidades, com a sua mente. Cada ser humano está num patamar diferente do outro. Eu li isso uma vez no livro e achei super interessante, porque às vezes a gente acha que porque a pessoa está 20 anos dentro da igreja, a pessoa tem que ser o presidente do meio cristão. E não é assim. Cada ser humano está num patamar diferente do outro. E aí entra o respeito pela vida do outro, aí entra a empatia, aí entra a compaixão. E vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu... Partindo para essa parte agora, eu quero falar sobre o óbvio. Coisas óbvias que a gente precisa fazer, só que na maioria das vezes a gente se relaxa e não faz. Porque é tão óbvio. Cara, eu sei o que tem que fazer, vou fazer pra quê? Depois eu faço. A gente acaba procrastinando. Então, eu vou falar de algumas coisas aqui muito interessantes que está dentro da prevenção à vida, está dentro da saúde mental, para a gente poder ter uma vida melhor, para a gente não ter depressão, para a gente não ter ansiedade, que ansiedade é excesso de futuro, sabe? É você querer que algo aconteça e não acontece, você fica desesperado, não consegue raciocinar, te dá dor de barriga, você fica louco pensando só naquilo. Calma, tenha paciência, as coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. Enquanto não acontece, ocupa tua mente com outra coisa, vai lavar a louça, vai correr, vai cuidar de você, olha para si. Vamos lá, primeira coisa óbvia que a gente sabe, mas que talvez a gente não faça. Ir ao médico, fazer exame, observar se a gente está precisando de hormônio, se a gente não está. Caminhada, fazer exercício, beber água. Vocês bebem água? Tem que beber água, gente. No mínimo 350 ml assim que acorda. Por quê? Porque o nosso organismo ficou parado 8 horas de sono.
Então, quer dizer, os órgãos estão precisando se hidratar. Eles trabalharam a noite toda, porque o nosso corpo não para, e ele precisa de hidratação. O que você faz assim que você acorda? Você coloca uma água preta, quente para dentro, o teu organismo receber toda aquela química logo de cara, você bebe uma água para limpar todas as toxinas e sair, para aí sim você começar a se alimentar. Isso é muito importante, isso é óbvio, coisas que a gente sabe, mas a gente não sabe, na maioria das vezes. Principalmente mulher que tem climatério, que tem menopausa, que tem hormônio, aí fica estressada, fica agoniada, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não bebe uma água. Às vezes a gente acha que é dor de cabeça, eu estou morrendo de dor de cabeça, já assim, toque de remédio. Vai beber uma água primeiro, é o óbvio, é o básico. Bebe uma água primeiro, espera 15 minutos, se a dor de cabeça persistir, aí você pensa no que você vai fazer, se você vai tomar um remédio, ou se você vai tomar um café, que às vezes também é falta da cafeína. São coisas óbvias que a gente sabe, mas que na maioria das vezes a gente vai procrastinando. Exame de sangue é importantíssimo. A gente descobre várias coisas que faltam no nosso organismo através do exame de sangue. Quando eu voltei de Recife, em novembro, em janeiro eu fui fazer uns exames e eu descobri que eu estava com o meu colesterol e meu triglicerídeo alto. E aí começou toda a minha fase fit, porque eu estava com peso acima do meu peso e hoje, graças a Deus, eu estou com 10 quilos a menos. Mas por quê? Eu comecei a fazer o óbvio. Reeducação alimentar. Só com a reeducação alimentar, sem exercício, eu perdi 7 quilos. Só com a reeducação, só comendo o que era certo para comer. E não me entupindo de pão, de coxinha, de refrigerante, que é uma delícia, é óbvio, claro, a gente é crente, a gente ama. Mas a gente sabe que faz mal. Então eu comecei a fazer o óbvio. O que é o óbvio que a gente escuta desde criança? Come legume, come brócolis, comecei a comer. Já fiz pavê, vou dar chance para eles me mostrarem que é bom. E estou conseguindo. Glória a Deus. Gente, cansaço, estresse, tristeza, fadiga, irritação, eles têm um sintoma muito parecido com depressão e ansiedade. Se vocês não sabem, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Quando a gente não cuida do nosso intestino, todo o corpo reage com isso, com cansaço, com estresse, com tristeza, com fadiga, irritação. Às vezes você não está com depressão, às vezes você está cheia de fezes que você não coloca para fora. É real, é real. Quando você bebe muita água, ela automaticamente ela empurra. E aí você pode reparar que durante o dia você fica mais leve, você fica mais atento. Por quê? Porque aquelas coisas ruins, aquelas toxinas foram embora. Às vezes, igual eu ouvi outro dia a moça falando, eu tô cheia de gases. Cara, toma um chá, é óbvio. Gases e chá, já é automático. Gases e chá, é palavra assim, homônima, né? Sinônimo. Toma um chá. Não, eu tomo isso, tomo aquilo. Toma chá, cara. Chá libera gases, libera toxinas. São coisas óbvias que a gente sabe, desde que a gente é criança, a gente escuta nosso pai, nosso avô, nosso papagaio, cachorro, todo mundo falando sobre isso. Então, por que a gente não faz? A gente prefere se autorrotular. Eu